Boa noite a todos. Eu voltei aqui para a Inglaterra e hoje, já que eu estou com insônia, porque eu dormi o dia inteiro, por causa do jet lag, chegar, né, de um voo longo, tendo dormido muito mal no dia anterior, gravei um podcast lá antes de ir para o aeroporto com os três irmãos. Hoje eu então farei aí uma reação que é o quadro favorito das pessoas desse canal, que são os especialistas de YouTube. Nesse caso específico, os fãs do Antônio Miranda que bombardearam o meu último vídeo com comentários, né? Então vamos lá, vamos tentar ser caridosos. Nós podemos, obviamente, aprender alguma coisa com pessoas nos comentários, mas obviamente a vasta maioria são simples ataques, né? Então vamos lá, sem mais delonga, eu organizei os comentários por data, né? Então vamos lá. Sustentar uma hipótese de que o universo e a Terra têm apenas 6 mil anos em pleno século XXI beira ao ridículo. Bom, eu nunca defendi isso, né? Então não sei de onde você tirou isso, mostra que você não me acompanha sequer assistir o vídeo, né? Só mudou os mosquitos? É a mesma. Não sei o que você se refere. Excelente comentário. Fazer um react e não provar Deus, melhor não fazer. Você pode menosprezar um ateu quanto quiser, mas se não provar Deus, perdeu seu tempo. A origem da vida é desconhecida, mas isso não prova Deus. A falta de evidência não serve como prova. Bom, você está contradizendo o seu amigo Miranda, né? Porque ele diz que a vida, a gente sabe como ela se deu, né? A origem. E ele explicou aí com pedaços de papel, né, esse fenômeno aí que aparentemente é extremamente simples, né? Então, não provar Deus, eu não posso fazer react agora. Engraçado que as pessoas determinam que tipo de vídeo que você deve ou não deve fazer, né? Não era o objetivo do vídeo provar Deus, uma vez que eu estava reagindo às partes de biologia que o Miranda estava dizendo, né? Vamos lá. O Antônio mostrou provas, agora cadê o Deus imaginário? Que loucura esquizofrênica. De novo, o que isso tem a ver com o conteúdo do vídeo, cara? E quais foram as provas que o Antônio mostrou, né? O que eu demonstrei no meu vídeo é que o Antônio não faz a menor ideia do que ele está falando, tá? PhD em fé. Eduardo, excelente comentário. Não, meu PhD é em zoologia pela Universidade de Oxford, tá? Antônio faz live todo dia porque não aparece lá para refutar, porque é uma live, pelo que eu entendo, extremamente bagunçada, né? Aberta, ficam oito pessoas falando uma em cima da outra. É um covil de lobos, que não faz sentido eu perder meu tempo indo para lá, né? Então, dar risadinhas, né? Não é argumento, Lucas, mas enfim, você tá bastante ativo, né, cara? Então, obrigado por movimentar o meu canal. Te agradeço muito. Seus argumentos foram muito fracos. Sua frase é muito fraca também, ô Silva. Sem dizer por que os argumentos são fracos, sua frase ela fica solta, né? Você não é biólogo, falou muitas asneiras, tá mais para criacionista. Então, um biólogo não pode ser criacionista, né? Supondo que eu seja um. Isso aí é uma falácia não sequitur, né? O biólogo é aquele cara que se formou em biologia, né? E isso eu sou formado em biologia, então eu sou biólogo. Goste você ou não. Eu acho que a religião com a ideia de Adão e Eva, povo escolhido, Jesus, o Salvador, né, é coisa para retardados. E a ciência defendida pelo Antônio também é coisa para imbecil. A realidade do mundo é sempre a mesma, nasce e morre, nada é diferente. A religião, como a ciência, fez o mundo melhor. Eu prefiro ficar com a história dos Anukas. Bom, Sumeriano, eu prefiro pular o seu comentário, porque é uma confusão generalizada aqui. Negar a teoria da evolução e a ciência moderna com base em preferências pessoais ou argumentos filosóficos é irresponsável e perigoso. Perigoso? Perigoso por quê, minha filha? A evolução é respaldada por vastas evidências empíricas e submetida a rigorosa visão por pares da comunidade científica mundial. É bom que as pessoas falam isso, né? Parece discurso decorado, mas nunca dão as supostas evidências, né? Às vezes citam disciplinas, falam, genética, paleontologia provam, mas eles nunca me dão uma suposta prova cabal
de que a ciência demonstrou a teoria da evolução de forma concreta, né? Desconsiderar essas realidades em favor das crenças religiosas não é só irracional, mas também um desserviço ao progresso do conhecimento humano. Realmente. Eu estou inserido num contexto de ciência, né, estou trabalhando com projetos aí de grande porte, mas eu estou, né, fazendo um desserviço ao progresso do conhecimento humano por criticar aspectos de uma teoria, né? Não é nem o todo da teoria, mas aspectos. Então, se você acha que uma teoria não pode ser criticada, então você é um dogmático, né? Os religiosos que você critica, você age como um, porque trata uma teoria como se fosse um dogma, né? Um dos aspectos da ciência moderna é exatamente essa working hypothesis, né? As teorias são hipóteses em andamento que podem cair a qualquer momento. Para que isso ocorra, ela precisa ser criticada, até para que ela seja fortalecida, né? Então, não sei por que você tem tanto medo disso. E os meus argumentos têm nada a ver com a minha crença, né? Se você tivesse perdido tempo assistindo os meus vídeos de conversão ou as minhas entrevistas, eu geralmente abordo a evolução do ponto de vista da própria biologia, né? Inclusive, eu queria ter continuado aceitando todo o paradigma evolutivo, mesmo após a conversão, mas as evidências não me convenceram. Aliás, adoro ver suas opiniões. Obrigado. Eu acredito que existe uma consciência cósmica inerente, pois, como todo estudo de computação, eu sei que leis se reporta e precisa fazer sentido, mas, doutor, Deus bíblico não me convence. Haver um Deus sem chance de ser o Deus cristão bíblico é algo diferente. Converte de Deus, Spinoza, enfim. Eu tenho vídeos sobre o porquê eu acredito no catolicismo. Existem razões racionais para que a gente acredite no Deus cristão, tá? Que é o único Deus verdadeiro. Isso aí eles explicando simplificado para leigos entender, cara. E aí nem dá tempo de explicar tudo isso, cara. Seja honesto. A questão, ô, Cristiano, não é que o cara simplificou, né? É porque ele falou asneiras, né? Ele distorceu o que o artigo que ele não leu fala, né? Eu não posso dizer que ele mentiu, talvez ele tenha um déficit de inteligência, não tenha compreendido o que o artigo fala, mas dá-se a entender que ele está manipulando a sua audiência, que não irá ler os artigos que ele cita, né? Você leu, por exemplo? Você buscou ver se o que o Miranda está dizendo, que foi dito no artigo, realmente está lá? Então, antes de me chamar de desonesto, procure ler. Um doutor que é contra a evolução, com certeza é negacionista, né? Sem aceno. Esse termo, né, inventado no Brasil, negacionista, que raios é isso, né? Eu acho engraçadíssimo. O cara é negacionista. Se ele critica um aspecto da minha teoria de estimação, ele é negacionista, né? Coisa de louco isso. Se você for debater com o Antônio Miranda, você será refutado. Não, eu ficarei escutando blasfêmias uma atrás da outra e mentiras contínuas sobre artigos que o Miranda jamais leu, né? Cientistas defendendo o criacionismo, piada pronta. Eu nem defendi criacionismo na minha reação, cara. Eu acho que a existência de Deus enquanto criador do universo nem foi discutido. Eu estava mostrando que o Antônio não sabe o que fala, tá? Então, mais uma vez, isso aqui é um non secto. Ok. Quanto tempo dispensado e reafirmar o que você acredita? Doutor Miranda não é nenhum cientista na área, e sim um estudioso. Não, ele não é estudioso. Que abrange áreas de conhecimento que vão ficar incompletas. Então, você refutar algumas explicações dele, normal. Melhor mesmo é pegar a sua ciência e converter para Deus. Se não entendi porque somente regiu a ele, não a parte do outro lado do debate. Quanto infantil da sua parte também. Porque não me interessa reagir ao Kogus, eu queria reagir ao Miranda. Eu não tenho que dar satisfação das coisas que eu faço, não. O Kogus é um sede vacantista. Ele estava focando mais no aspecto religioso, eu queria focar no aspecto da biologia. E é o Miranda que estava fazendo as colocações na maior parte da entrevista, né? E o fato de ele não ser cientista, então isso agora desculpa o cara de falar asneira, né? Se você não é cientista, então não venha mentir ou dizer idiotices ao vivo para que alguma pessoa não vá te corrigir, né? Mas enfim.
Vou dar uma pausa até achar uma crítica. PhD criticou sem acrescentar nada, ainda mostrou ser pegadeiro em fé. Realmente, eu não acrescentei nada em 2 horas de vídeo, né? E mais um me chamando de PhD em fé. Então, é o discurso pronto, né? Os caras parecem maquininhas robôs, né? Repetindo a mesma coisa, cara. Que coisa bizarra. Porque não marca um debate com o Miranda, ele está sempre disponível. Disponível para conversar, né, debater nos locais nicho dele, né, em que os moderadores são enviesados e a coisa não procede da forma devida. Né? Igual o Henrique, né, que recusou um debate que o Victor Ellis tentou organizar comigo e ele tentou arrastar o debate para o canal do Miranda, né? Então esse é o tipo de local que essa galera quer debater, né? Eu tenho coisa melhor para fazer do que ficar debatendo com o Miranda, né? Porque ele não está buscando a verdade, claramente. Ele quer seguidores apenas. Mais um, né? Cara, vai lá na live do Antônio, debate com ele e com o biólogo Henrique. Tu é um conversinha, não explica nada. Aí quando tu fala da Bíblia, que os caras que escreveram lá na época não pode ser levado em conta, porque os escritores não tinham conhecimento avançado. Até eu, cara, te refuto, se for com o Antônio, ele te massacra. Tu tá errado quando fala que os escritores não tinha como escrever o livro do Gênesis. Eu não falei isso, né? De forma exata, combinando ou batendo exato com o dia de hoje, é errado. Porque se Deus existisse, fosse onisciente, dono de todos os conhecimentos, naturalmente ele ia juntar a Bíblia como palavra dele de forma correta. Eu não disse que a coisa... Nossa, isso aqui tá difícil de ler, viu? Mais uma vez, as lives dos caras são uma bagunça, né? Ninguém que se preze vai ficar lá entrando pra conversar com essa galera, né? E eu disse simplesmente que a Bíblia, você não podia ter lá um livro de para pessoal hebreu de algumas milhares de anos atrás discutindo fósseis do Cambriano e criação do ponto de vista biológico, né? Isso não faz sentido, foge ao escopo do livro, né? Não faria sentido nenhum para os hebreus na época você falar de explosão cambriana na Bíblia, né? Vou dar pausa. O cara que se diz PhD biólogo critica o Miranda de refutar o termo alma em qualquer circunstância. Isso para você ver o nível de graduação dos brasileiros. É o Lucy Felson, que tem uma excelente graduação, né? O Miranda, então, também, de acordo com seu comentário, ele não tem uma boa graduação, uma vez que ele é brasileiro, né? O Miranda não refutou nada, né? Ele simplesmente falou: cadê o artigo científico mostrando que a alma existe, mostrando que ele é um idiota, né, basicamente, né? Porque se você... A alma é algo imaterial e você pede um artigo científico que lida com aspectos materiais da realidade. Então, isso é um erro de categoria, né? Ainda que você não ache que a alma exista, e você pode questionar isso do ponto de vista filosófico, você pedir um artigo científico sobre alma mostra uma idiotice completa, tá? Então ele não refutou nada. Ele mostrou uma ignorância tremenda, né? Vou dar pause. A ciência produz previsões futuras através das observações e cálculos matemáticos. Você refuta você mesmo para defender varinha mágica. Pera lá, quem disse que eu sou contra a ciência, meu filho? Eu faço ciência, tá? E eu exatamente falo que a ciência exatamente moderna é baseada em aspectos quantificáveis, né? A questão é, eu até te agradeço por esse comentário, porque eu gostaria que você me dissesse quais são as previsões futuras que o evolucionismo faz. Tá? A teoria da evolução é capaz de prever qual é o destino de uma população, por exemplo, em uma ilha no futuro, né? O que acontecerá, quais mutações ocorrerão, como será a diversificação daquela espécie. É possível prever isso? Não. A evolução é uma ciência histórica que não faz previsão futura nenhuma, tá? Ela faz inferências que ela considera ser a melhor explicação. Então é engraçado que pela sua própria definição de ciência, o evolucionismo não entraria, ok? Só falta me dizer que foi o Martelo Tó que originou isso, varinha mágica, pum, plim. Nossa, que comentário mais maduro, né? Porque o criacionismo é uma pseudociência. Eu nem falei de criacionismo, bicho. É impressionante. Você não pode criticar uma teoria e você já é
né? Já coloca um label em você, né? Um rótulo. A explicação do Miranda está muito bem colocada. É muito bem colocada de ruim, né? Porque não é o cara basicamente inventa informação, fala como se estivesse falando com crianças de 3 anos de idade e foi uma palhaçada, né? E o seu comentário é inócuo, né? Ele é vazio. Você tem que me mostrar onde que foi bem colocado o argumento e qual ele é, né? Dá pause. Ok, esse aqui é um pouco melhor. Eu não sei que nome que é esse. É o Cartelis, essa porcaria de retrovírus endógeno. Só esperava mais de alguém com doutorado dizer que os evolucionistas estão com ejaculação mental sobre retrovírus, dizer que é como o caso dos transposons, isso é desonestidade. Por que é desonestidade, Cartelis? Talvez eu tenha colocado de uma forma meio tosca, mas a realidade é que transposons eram considerados elementos egoístas e lixo no genoma, que causavam mal ao organismo. Hoje se sabe, e as evidências estão aumentando de forma exponencial, que transposons estão sob controle celular e são utilizados para gerar diversidade, ok? Inclusive afetar o próprio fenótipo. Como eu disse, o exemplo clássico lá da mariposa, né, preta e branca lá da Revolução Industrial, a alteração na coloração é causada por um transposon, tá? E então isso é frequente na literatura evolucionista. Os caras já pegam os dados, não exploram, já cometem uma falácia de apelo à ignorância, dado o seu viés evolucionista, e assumem que a coisa está ali como sendo lixo, sem função, etc. Né? E foi o mesmo com os retrotransposons, né? Os endógenos. Falou-se que eram retrovírus que foram inseridos há milhões de anos e hoje estão lá, tendo que ser controlados pela própria célula para que não causem danos, como um transposon causaria, e hoje se sabe que eles estão relacionados a processos essenciais aos organismos. Né? Então, você achar que um vírus se inseriu em um pré-mamífero e a partir daquele vírus ele se tornou parte integral do organismo ao ponto de participar da formação da placenta, isso é uma loucura. Né? Ao ver racionais com mais certo de que os endógenos retroviruses humanos são uma boa linha de evidência da evolução humana. Isso é problema seu, né? O fato é que, como eu disse, eu mostrei um artigo lá mostrando milhares de transposons que são exclusivos de humanos e eles ocorrem em regiões que, inclusive, nos diferenciam de outros organismos de acordo com o próprio evolucionismo, né? Como, por exemplo, o cérebro. Né? Então, eu não vejo qual o problema da minha afirmação. Por que você só, para você, biólogo PhD, que teve mais coerência, por que você só fala do Antônico e não do Cogos, né? O YouTube me recomenda cada cristã. Eu falo de quem eu quiser, cara. Eu não devo satisfação a ninguém, tá ligado? Como eu disse, o Cogos estava focando mais no aspecto do catolicismo, né? Que eu sou católico, então para que eu vou ficar reagindo a alguém que eu concordo em grande parte, mas eu quis reagir ao ateu falando estupidez, isso é meu direito. Mais uma vez o Carteles. Romo, os blá 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 são conhecidos desde a década de 70, já se possui muitos conhecimentos sobre eles, além do mais, há muitos retrovírus completos onde se encontram as assinaturas do DNA virais, como long-term no repeat, os genes flanqueados, responsável pelo capsídeo viral, transcriptase reversa, protease, portanto não há dúvida alguma sobre a origem viral desses blá blá. Veja, diversos desses retrotransposons, eles só têm partes dessa suposta estrutura de retrovírus, tá? Eu não nego a possibilidade de que alguns ERVs sejam, de fato, inserções de vírus. Não é uma impossibilidade lógica. A questão é que você tem milhares de inserções supostamente virais na espécie humana apenas, que não ocorrem em outros organismos, e essas estão associadas a processos essenciais. Né? Inclusive, o próprio
ataque de infecções exógenas de vírus, de retrovírus, né? A questão é que pouco se sabe sobre esses sobre ERVs, porque é difícil estudá-los, tá? Então agora com whole genome sequencing, principalmente com PacBio, essas coisas aí, de long read, você consegue agora identificar melhor esses transposons, a localidade deles, se eles variam entre indivíduos. Então a gente está começando a entender um pouquinho do que esses elementos realmente fazem, né? Então não interessa se eles foram descobertos na década de 80, a gente não tinha as ferramentas para estudá-los direito, né? Porque a gente não tinha aí sequenciamento genético como a gente tem hoje, né? De alta resolução, de alta coverage, eu não sei as palavras em português, mas enfim, existe dúvida sim, porque você ter uma inserção viral que supostamente é cooptada e se torna parte integral do organismo, você tem que me explicar como que isso se dá, né? Você simplesmente postular que houve uma cooptação, que é uma palavra completamente vazia, e implica inclusive intencionalidade, não basta, né? Cadê os artigos corroborando com a descrição dele? A vida sempre provém da vida. Ok, isso aí tá criticando Miranda, deixa eu continuar. Tente refutar biólogo Henrique, o Francisco e o Mento, Dr. Romulo, você vai ver a diferença. Sou astrofísico, anonimato é fácil, né? Reagir, Dr. Romulo. Anonimato, cara, minha cara tá aqui, meu nome tá aí. Como que isso é anonimato, velho? Eu já reagi ao biólogo Henrique, que é um cara com conhecimento paupérrimo, podre. E as respostas do cara geralmente duram 4 horas. Se você acha que eu vou assistir 4 horas de um cara totalmente afetado, me xingando o tempo inteiro, né? Você tá com muita esperança, né? Outro, Francisco Mento, já ouvi falar. O cara é outro. É um adulto nervosinho que só fica xingando continuamente, né? Esses dois não seriam despedidos de qualquer universidade de grande porte no exterior pelo comportamento que tem, né? Mas enfim, no Brasil pode tudo, né? Mesma coisa. Pode ter até doutorado. Ok, beleza. A relevância desses caras academicamente é nula, né? O biólogo Henrique tem o quê? Um mestrado com um artigo publicado que ele é segundo autor numa revista de sem relevância nenhuma, né? Então, assim, o cara é um youtuber famoso, enquanto biólogo ele é fraco. Ai, ai. Vou dar pausa de novo. Tu é um PhD de meia tigela apelando à autoridade. A ciência não reconhece a existência de alma por falta de provas, assim como tudo que não existe. A ciência não reconhece nada relacionado à alma porque ela não pode estudar a alma. A alma não é um objeto da ciência, e sim da filosofia. E se você estudasse, meu filho, artigos de filosofia, você veria que o conceito alma ele ainda é discutido até por biólogos, por filósofos ateus, nem que seja para refutar o conceito, né? Mas a ciência não lida com isso. É por isso que você não vai ver artigo científico discutindo alma, mas você vai ver a filosofia da biologia, por exemplo, discutindo alma. Quando que eu apelei à autoridade? Se eu não falo que eu sou um PhD, as pessoas dizem que eu não tenho propriedade para criticar ninguém no aspecto da biologia, que eu sou um idiota que nada conhece. Se eu coloco que eu sou PhD, porque é a realidade, aí de repente o meu PhD ou é inútil, ou eu sou um arrogante que está apelando à autoridade, etc, né? Então, Fernando, vocês nunca estão satisfeitos, né? Porque não é que vocês não estão em busca da verdade, estão em busca da guerrinha ideológica, né? Vou dar pause. Biólogo criacionista confunde ciência com dogmas e princípios religiosos ainda muito aflorados em seu inconsciente. Meu filho, eu fui ateu por 17 anos. Se eu tenho algum vício de pensamento, ele seria ateu, né? Eu estudo evolução, eu concordo com alguns aspectos da teoria, trabalho com isso e critico apenas alguns elementos, como por exemplo a ancestralidade comum universal, que alguns também criticam, tá? Hoje, ainda que sejam pouquíssimas pessoas, mas tem algumas que aceitam pelo menos
potencialmente falando, a ideia de uma vida polifilética, né? Que teria evoluído mais de uma vez, né? Mas, enfim. Deixa eu dar pausa. Entra na live do Miranda e o refuta, eu já disse isso, né? Falar o que você acha, vai lá debater com ele. A live dele é uma bagunça, não é o local correto de fazer essas coisas. Acho que o PhD está sendo um pouco infantil, como ele disse. Deveria saber que seu conhecimento já demonstra que o Miranda nem está perto daquilo que ele sabe. Não faço a menor ideia do que você quis dizer aqui. Mas se eu falo que eu sou doutor pela Universidade de Oxford, eu sou um arrogante que está usando meu diploma, ou que o meu diploma não vale nada, que Oxford caiu, que eu roubei, enfim. Então, não adianta. Essa galera critica Dr. James Tour, que é um dos maiores químicos do mundo, dizendo que ele não sabe nada do que fala. Então, você acha que eu sou um Zé Ninguém comparado com o Tour? Essa minha formação vai fazer diferença para essa galera? Eles estão um pouco se ferrando. O fato que você já veio com uma análise pronta, não houve análise dos argumentos, apenas opiniões pessoais e apelo à autoridade. Que apelo à autoridade, cara? Eu mostrei vídeos, eu mostrei imagens, eu corrigi as posições do Miranda. Você tem problema de interpretação de texto, Leonardo. Só tem uma coisa, meu cara, a tese da alma não é unanimidade na filosofia. Eu não falei que era. Além de dizer que na filosofia nenhuma tese é, porque o principal método da filosofia é a dialética, blá blá, veja que o Cícero... Enfim, eu não falei isso, então você está atacando o espantalho, né? Eu falei que é um tópico comum na filosofia e que não é objeto da ciência. React Biolês, crente querendo salvar a crença em um Deus imaginário usando diploma de licenciatura. Eu não tenho diploma de licenciatura, o meu é bacharel e eu tenho 3, na verdade, né? Mas eu imagino que o Conrado Vieira tenha uma formação melhor, né? E mais uma vez, eu era ateu, amigo, e eu sequer mencionei questão de existência de Deus naquele vídeo, até onde eu me lembre, né? Então nós estamos tratando de biologia aqui. Então, desculpa se eu ataquei a sua religião, tá? Pergunta é qual a sua religião, ele apenas deu um exemplo de evolução, não está errado. Não sei o que você quis dizer. Engraçado é um católico que reclama de um ateu estar blasfemando. Meu irmão, na mente do ateu nem existe blasfêmia. Só porque na mente dele não existe, não quer dizer que ele não esteja blasfemando, né? A realidade ela não é relativa, não, né? Então, ele está blasfemando. E ele sabe que está blasfemando, porque ele faz isso para atacar mesmo. Ele não pediu, ele perguntou se tem artigo. Não, ele pediu, né? Foi uma pergunta retórica, né? Cadê o artigo? Os esforços demonstram surgimento como essa coisa do nada. Não existe... Ok, você está concordando. Eu vou pular. Seu comentário é completamente parcial e tendencioso, portanto nulo. Ô Thiago, eu acho que o seu comentário que é bastante parcial, né? O Conde, né? Ô Conde, vou te falar a verdade, né? Você pediu para divulgar o vídeo, eu achei que você ia simplesmente reagir ao vídeo, né? Você postou meu vídeo inteiro no seu canal, né? Então coloca pelo menos o link do meu canal lá, né? É o mínimo. PhD falando M dessa. PQP. Nossa. Fagner. Que comentário, assim, repleto de informação e... Vai para um debate, topa ou vai correr? Dependendo do local, seria possível, né? Mas eu não moro no Brasil. O cara leu o artigo errado. Lima Margulho já tem um trabalho publicado e aceito, mas quem discorda não tem outro trabalho para demonstrar que ela está errada. Então você não pode criticar. Eu não entendo isso, né? Então uma pessoa ela tem que publicar algo para criticar alguma coisa, como se houvesse uma necessidade. Coisa mais ridícula. Mandei o artigo ainda assim o cara que eu achei errado. Apesar da aceitação geral de que mandou para quem que eu não estou entendendo, né? Eu não recebi artigo nenhum, não sei com quem que ele está falando. Talvez seja pro tal do Lucas, né?
Apesar da aceitação geral de mitocôndrias culpadas descendentes de ancestrais bacterianos de vida livre por meio de um processo de ansibiose, como essa simbiose realmente aconteceu ainda não é completamente compreendido. Ah, realmente aconteceu, já foi evidenciado. Não, isso não é bem assim que a ciência funciona, meu amigo. Eu tenho que fazer um curso de ler artigos, né? Porque a galera lê um artigo e aceita o que o pesquisador está falando numa discussão, por exemplo, ou numa introdução, e ponto. Não há demonstração. O pesquisador diz que tal coisa ocorreu, aí o cara vai lá, lê o artigo e fala, ó, isso aqui já foi provado, porque o pesquisador falou que ocorreu. Então você tem que ler a literatura, sabê-la bem e ver o que que é, tirar o joio do trigo, né? O que que é ali que realmente foi demonstrado empiricamente, o que que é especulação, o que que é circularidade, que já está sendo imposta por causa da premissa viciada, e as pessoas não fazem isso, né? Elas não. Por isso que eu falo, quando eu debato com as pessoas ali em comentários, às vezes no meu Telegram, que um leigo, se ele não saber do contexto geral da ciência em relação àquele tópico, ele lê artigos isolados, ele vai assumir que a coisa está definida, quando na verdade há o processo de circularidade que eu sempre menciono nos meus vídeos, né? Mas enfim, então o pesquisador falar que a gente já sabe como se deu, a questão não sabemos que a endossimbiose, como se deu os detalhes, mas sabemos que ocorreu, isso ele está pressupondo já a realidade de uma hipótese, né? Aí ele vai dizer, mas a mitocôndria ela tem um DNA distinto, ela parece em alguns aspectos como uma bactéria, logo ela evoluiu. Se você não tem um mecanismo pelo qual isso aí poderia ter ocorrido, né, você não consegue demonstrar, então não deixa de ser simplesmente uma hipótese da origem da mitocôndria, né? E você martelar isso e dizer que já está definido é incorreto, né? O cara só fala, a galera só faz isso, né? A Bíblia não cita os dinossauros, só que Deus esqueceu. A Bíblia não tem que citar absolutamente tudo, né, meu amigo? Ela ia citar o quê? Partícula quântica para um cara de lá no deserto, 4.000 anos atrás. O objetivo da Bíblia principal é a revelação divina, ela não é um livro de ciência. Ela busca revelar aquilo que está além da capacidade humana compreender, tá? Então, o espiritual que é o foco e não o material. Criação do boneco de barro do cristianismo, de Constantíssimo, romano, o que que é isso, meu? Escreve direito, se você quiser que a gente leia seus comentários. Bom, começou educado, né? Vamos lá. Venha fazer algumas críticas à sua fala. Primeiro, aquela parte onde o Miranda compara a complexidade. Nossa, que comentário enorme. A complexidade de Deus do universo, logo, se Deus é mais complexo, então quem criou Deus? Aí o senhor faz um malabarismo para afirmar que Deus é simples, inventa um negócio das pás, que na minha opinião não foi de modo algum convincente. Eu não inventei, meu filho, isso aqui é um argumento clássico, tá? O cristianismo, né, apesar de alguns protestantes negarem isso, o católico sabe que Deus é simples, tá? Isso já vem lá de Aristóteles, mas São Tomás de Aquino expande isso daí, tá? Então é um argumento dedutivo. Se você chega à conclusão que Deus é puro ato, ele não tem potencialidade misturada com ato, então ele não pode ter partes. Ele não, então ele é simples, ok? Isso não é invenção minha, isso é argumento clássico de filosofia perene. Nesse aspecto, acho o raciocínio Miranda muito bom, inclusive esse argumento é defendido por muitos ateus. Só porque muitos ateus defendem, não quer dizer que está correto, né? Não, Deus não tem nada de simplicidade, pois se ele é maior que sua criação, se ele é limitado, é eterno, vocês cristãos mesmos no trecho da Bíblia para afirmar que o agir de Deus é um mistério, seus pensamentos são insondáveis, ele pode prever o futuro, etc. Onde está a simplicidade disso? Não há simplicidade nenhuma aí. Um ser tão grandioso, para vocês não precisa de causa, isso é extremamente problemático. Não, você está confundindo as coisas, né? Você está pensando, eu falei no vídeo,
Você está pensando em simplicidade do ponto de vista material, né? Questão de ah, complexidade e simplicidade do ponto de vista quantitativo, né? Deus ele é imaterial, então por definição ele não teria partes, né? E, e simplicidade nesse caso é uma simplicidade metafísica, tá? Ele é uno, ele é puro ato. Então você está fazendo como Miranda uma petição de princípio. Você está assumindo que Deus não é o que o cristão acredita que ele é, tá? Deus é inteligível, porque ato é o que traz inteligibilidade, né? Não há partes em Deus. É isso que ele é simples. Não quer dizer que ele, por ser simples, não quer dizer que ele não possa ser onipotente, tá? Então você está usando o termo simplicidade de uma forma equívoca. Mas enfim, isso aqui é muito longo. Quer dizer que a planta e rato nasce do nada. Eu não falei isso, né? Eu falei que o registro fóssil mostra grandes grupos de organismos aparecendo sem ancestrais claros na camada geológica anterior. O próprio Darwin falava que o surgimento das plantas com flores, as angiospermas, era um mistério abominável. Não sou eu que escrevi a carta, foi o Darwin, né? Ok. Primeira vez que vejo um biólogo acreditar em lendas. Então isso é uma mentira, né? Primeiro que eu não acredito em lendas, e segundo que por lendas você quer dizer a criação por Deus ou cristianismo. Então isso é uma mentira, porque você certamente já conheceu biólogos que acreditam em Deus e acreditam na Bíblia, etc, né? Será que esse biólogo é PhD mesmo? Então, se a pessoa discorda com o seu ateísmo militante, a diplomação dele cai por terra, né? Tenho minhas dúvidas, pode ficar com elas. O cara formado em biologia acreditar que uma cobra e um jumento falou que o homem veio do barro e a mulher da costela do homem é muito suspeito. Isso é preconceito, tá? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Ainda mais falar que o livro do Gênesis é difícil de entender, só na tua cabeça de vento mesmo. A ciência já refutou a criação do Gênesis na Bíblia. Nossa, que esse é o intelectual de YouTube, né? Você vê que o pessoal do Antônio é uma galera profunda, né? Biólogo de fundo de quintal, fazendo malabarismo para justificar o injustificável, agir Bíblia. Quando eu defendo a Bíblia, eu não estou agindo como biólogo, né? Eu estou agindo como católico. Então, as minhas críticas biológicas nada tinham a ver com Bíblia, né? Henrique. E o biólogo de fundo de quintal tem uma diplomação muito superior ao dos amiguinhos que você segue. Ó, se o Deus é perfeito e odeia a homossexualidade mudando de gênero, então porque ele faz alguns homens nascerem com ovários, úteros, isso é uma falácia. Deus não causa esses defeitos, né? Isso são produtos do mau desenvolvimento causado ali pela própria tendência à corrupção de entes compostos de matéria e forma, tá? Os organismos criados por Deus foram criados com as suas funções perfeitas, né? Com o passar do tempo, há um natural decaimento aí das coisas, né? Até porque essa corrupção da matéria ela é essencial para que haja uma ordem geral do universo, né? Um bem maior no universo, né? Por exemplo, a digestão ela exige uma corrupção daquilo que se come, né? A decomposição é necessária para que haja nutrientes no solo, para que as plantas possam viver. Então, ainda que seja um mal a corrupção do ponto de vista para o indivíduo, do ponto de vista geral ali do universo, há um bem maior que é tirado dessas corrupções, né? Agora, ninguém aqui está dizendo que uma criança nascer com câncer na medula seja algo bom, tá? Mas Deus não é a causa dessas desordens, né? Engravidar de si próprio. Meu filho, isso não existe, né? Mas enfim. Enfim, não vou continuar lendo isso não. Vou dar uma pausa. Já tá ficando longo demais isso aqui. Engraçado que ele se diz biólogo, mas é criacionista. Eu não falei que era criacionista
eu acho esse termo extremamente equívoco. Ele critica a fala do Antônio como errada, mas não dá uma explicação. Não dê uma explicação. Tá bom. Reagir desse jeito é fácil, basta dizer que o outro falou errado e o certo é Deus criando. Eu mostrei um artigo, meu filho, na tela, né, o próprio artigo que o Antônio mostrou, e o artigo diz algo que o Antônio não disse, né? Ele contradiz o que o Antônio disse, né? Então, é a arte mais ridículo, já vi, coitado dos alunos desse cara. Não, de fato, os alunos do Antônio Miranda que estão bem assessorados, né? Nossa, olha isso, é igual o pessoal lobotomizado, né? Eles falam a mesma coisa. Qual seria a primeira causa? Deus. O biólogo falou que tá tudo errado, criticou, mas não explicou nada, não apresentou nenhum dado. Eu mostrei um artigo na tela, nem estudo, e ainda cita Marcus Ebelin, né, como fonte. Enquanto químico, pode ser citado como fonte. Eu discordo do Marcus em relação à Terra jovem, mas ele é um químico bem-sucedido no Brasil. Negar isso é negar a realidade, tá? Pura falácia esse biólogo, é um comédia, tá? Que pessoal lobotomizado, né? Enfim, ah, esse é o PhD que fala que tem cachorro no Cambriano. Eu nunca falei isso, né? Isso mostra que vocês são analfabetos funcionais, basicamente, né? Eu falei no podcast lá com o Marcelo Andrade que, para não usar termos de grupos técnicos como cordados, artrópodes, eu disse que organismos tão diferentes quanto um cachorro e alguma outra coisa que eu não lembro aparecem no Cambriano. Eu não disse que cachorros aparecem no Cambriano. Então, vocês falarem isso, né, provavelmente por causa de vídeo de reação do biólogo Henrique, que ele é um analfabeto funcional, ele tem dificuldade de interpretação de coisas básicas, né? Então, vocês mostram aí o nível da galera que acompanha, né, dos próprios criadores de conteúdo e dos seguidores, né? Então, enfim, eu já estou com 40 minutos, a coisa está ficando repetida. Infelizmente, eu não aprendi nada com esses comentários. Acho que o aspecto lá, o único comentário que eu acho minimamente relevante foi o dos retrovírus endógenos. Eu acho que esse é um tópico que ainda estamos começando a compreender, tem muito aí que pode ser explorado. Talvez eu tenha sido muito duro na minha reação, não tenho problema em admitir, mas o fato é que acreditar que milhares de retrovírus invadiram o corpo e depois se tornaram parte essencial do processo desse corpo é uma teoria estúpida, né? Prima facie e bizarra. E não é esperada não era algo previsto, né, quando a descrição desses retrovírus ocorreu, tá? A expectativa era de que seriam elementos ruins no genoma, que causariam problemas e que tinham que ser reprimidos pelo próprio DNA do hospedeiro, né? O que se sabe hoje é que não é bem assim, tá? E só porque o negócio produz algo que parece uma proteína viral, não quer dizer, portanto, que ele teve origem viral. Como eu disse, alguns desses retrovírus endógenos, eles são utilizados para combater infecções virais de vírus exógenos. Então, o fato dos dois serem similares estou especulando aqui, não estou dizendo que é o fato, a similaridade podia ser exatamente para auxiliar nesse combate aí da infecção viral exógena, tá? Então, a minha crítica foi simplesmente, por isso que eu chamei de ejaculação precoce, é que o evolucionista já logo de cara, por causa das pressuposições de DNA lixo, já assumiu que esses elementos eram egoístas, que tinham que ser reprimidos, que eram necessariamente produtos de uma infecção viral no passado, ainda que isso não seja demonstrado empiricamente em um laboratório, tá? Então não passa de uma especulação, uma hipótese que está ficando cada vez mais difícil de ser defendida com os dados modernos, né? Mostrando aí função para um grande número desses elementos, ok? Então eu vou parar por aqui e continuem aí postando, né? Espero que na nossa próxima reação de comentários
as pessoas tenham um pouco mais de conhecimento, não fiquem simplesmente repetindo a mesma ladainha como se fossem lobotomizados, tá? Então fiquem com Deus, tenham uma excelente semana e até a próxima.